mais um caso de grande repercussão, de revolta em todo o estado e que aconteceu aqui no Oeste. Doutora Suelane, conosco a gente discutir esse assunto, debatermos junto. Mais uma vez, mulher sendo vítima. Essa é uma história absurda, né, doutora? Porque essa mulher que confiou nesse homem, a princípio não conhecia pessoalmente, foi para esse encontro e lá ela foi estuprada e foi deixada na rua dessa forma. Inclusive, agora a polícia trata esse caso como um caso de roubo, porque ele levou os pertences dela. É uma situação que tem alguns agravantes. Acho que a senhora consegue me explicar melhor, né? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Infelizmente, é uma situação que as mulheres estão, sempre passando como vítimas, né? Elas são vítimas e o caso que aconteceu em Toledo, infelizmente, o que a gente pode perceber? Que são duas situações distintas. Primeiro, é como se fossem fatos, né? O primeiro fato foi que ocorreu o estupro e no mesmo contexto houve uma outra situação que seria ali o roubo, né? A mulher agora ela tem que ter uma análise muito do que ela vai, com quem ela vai se relacionar e com quem ela vai se encontrar. A gente tem que tomar esses cuidados, porque pelo que eu entendi era um simples encontro, nada demais, só ela e o rapaz, e infelizmente ele estava com má fé. É isso que é importante a gente frisar e que nada justifica. Então, as pessoas que estão tentando jogar a culpa para a vítima, ela é vítima. Esse é o nome. Então, é importante frisar que nós temos o criminoso, que tem direito à defesa, porque o advogado não defende aí o crime, e sim a pessoa. Isso está previsto, inclusive, na Constituição, mas que a vítima, ela é vítima. Ela precisa de assistência, ela precisa de atendimento. E, doutor, infelizmente, não acaba aí não, tá? Em Bragantina, que é um distrito de Assis Chateaubriand, também aqui na nossa região, teve uma outra situação bastante revoltante. Uma mulher foi amarrada, foi amordaçada e morta pelo ex-marido. Olha a imagem da vítima na tela. Depois de cometer o crime, ele tirou a própria vida. Olha só. Wagner, assim que a polícia militar chegou na residência, encontrou a mulher na cama, amarrada, amordaçada e morta, com 2 facadas no peito. Uma cena aterrorizante. E o pior de tudo isso é que foi presenciada pelos 2 filhos do casal. Um de 3 e outro de 6 anos. O principal suspeito é o companheiro dessa vítima. Quem chamou a polícia militar foram os parentes da mulher. Eles disseram que o homem entrou em contato com eles, ele fez uma ligação dizendo que tinha assassinado a mulher e que em seguida tiraria a própria vida. E foi isso que ele fez. A polícia militar também encontrou o corpo do homem pendurado em uma árvore. Uma equipe do Conselho Tutelar recolheu as crianças e agora esse caso também é investigado pela Polícia Civil. Vamos assistir o que diz o delegado. Segundo informações, o autor teria amordaçado a vítima e amarrado suas mãos e teria executado com golpes de faca na residência onde estavam suas filhas, menores de idade inclusive. Após o fato, o autor teria se suicidado através do enforcamento. Estão sendo tomados termos de declarações de familiares da vítima e demais pessoas na tentativa de elucidar e esclarecer os motivos e a dinâmica do crime. O procedimento investigatório está correndo nesta delegacia e serão feitas demais oitivas necessárias para confirmar a motivação e a dinâmica dos fatos. A história se repete mais uma vez, né, doutora? Mais uma mulher sendo assassinada, nesse caso, na frente dos 2 filhos do casal. E aquilo que a gente já comentou outras vezes, o criminoso, ele vai dando indícios, esse relacionamento abusivo, a família que acompanha, a mulher que às vezes não tem um incentivo para denunciar, outras pessoas que sabem do caso e não fazem a denúncia, e aí as estatísticas vão aumentando, de mulheres vítimas de feminicídio, como foi nesse caso, mas também vítimas da agressão que não é só física, que é verbal, enfim. É uma sucessão de erros que chega a esse ponto mais alto, que é a morte de mulheres, né? É importante mencionar que a violência doméstica, ela deixa pistas, né? E é uma previsão de situações. Muito provavelmente, essa vítima, ela já tinha relatado para pessoas próximas que ela já estava sofrendo com essa violência. E aí, muitos se perguntam, e por que ele se matou? Né? Às vezes, porque ele queria colocar ali uma pressão de ele poder estar
sobre o poder sobre a mulher, como ele viu que não tem mais a posse, muito provavelmente ele preferiu ceifar a vida dele, ou às vezes ele está com algum problema mental, drogas. Então, esses são elementos que a gente percebe que as autoridades, elas precisam fazer um trabalho mais preventivo, porque reiteradamente a gente vê, infelizmente, essas notícias de mulheres sendo vítimas dos próprios companheiros. Então, a ideia seria que os hospitais, os assistentes sociais, a polícia, pudesse trabalhar em conjunto, com uma única informação. Se já vem sendo feito esse trabalho, que pudéssemos dar uma importância maior, uma ênfase maior, vamos dizer assim, para que a gente possa dar a essas mulheres um poder de conseguir sair desses relacionamentos abusivos. Isso já, com certeza, já estava sendo mencionado há muito tempo por parte das próprias crianças, que hoje e agora são órfãos de pai e mãe. Uma situação bastante delicada, doutora Suelane. Mais uma vez, obrigado pela parceria, por estar conosco aqui. Boa noite, ótima semana. Obrigada, boa noite a todos. Mais um caso de grande repercussão, de revolta em todo o estado, e que aconteceu aqui no Oeste. Doutora Suelane conosco para a gente discutir esse assunto, debatermos junto. Mais uma vez, mulher sendo vítima. Essa é uma história absurda, né, doutora? Porque essa mulher que confiou nesse homem, a princípio não conhecia pessoalmente, foi para esse encontro e lá ela foi estuprada e foi deixada na rua dessa forma. Inclusive, agora a polícia trata esse caso como um caso de roubo, porque ele levou os pertences dela. É uma situação que tem alguns agravantes. Acho que a senhora consegue me explicar melhor, né? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Infelizmente, é uma situação que as mulheres estão, sempre passando como vítimas, né? Elas são vítimas e o caso que aconteceu em Toledo, infelizmente, o que a gente pode perceber? Que são duas situações distintas. Primeiro, é como se fossem fatos, né? O primeiro fato foi que ocorreu o estupro e no mesmo contexto houve uma outra situação que seria ali o roubo, né? A mulher agora ela tem que ter uma análise muito do que com quem ela vai se relacionar e com quem ela vai se encontrar. A gente tem que tomar esses cuidados, porque, pelo que eu entendi, era um simples encontro, nada demais, só ela e o rapaz, e infelizmente ele estava com má fé. É isso que é importante a gente frisar e que nada justifica. Então, as pessoas que estão tentando jogar a culpa para a vítima, ela é vítima. Esse é o nome. Então é importante frisar que nós temos o criminoso, que tem direito à defesa, porque o advogado não defende aí o crime e sim a pessoa, isso está previsto inclusive na Constituição, mas que a vítima, ela é vítima, ela precisa de assistência, ela precisa de atendimento. E doutor, infelizmente, não acaba aí não, tá? Em Bragantina, que é um distrito de Assis Chateaubriand, também aqui na nossa região, teve uma outra situação bastante revoltante. Uma mulher foi amarrada, foi amordaçada e morta pelo ex-marido. Olha a imagem da vítima na tela. Depois de cometer o crime, ele tirou a própria vida. Olha só. Wagner, assim que a polícia militar chegou na residência, encontrou a mulher na cama, amarrada, amordaçada e morta, com 2 facadas no peito. Uma cena aterrorizante. E o pior de tudo isso é que foi presenciada pelos 2 filhos do casal. Um de 3 e outro de 6 anos. O principal suspeito é o companheiro dessa vítima. Quem chamou a polícia militar foram os parentes da mulher. Eles disseram que o homem entrou em contato com eles, ele fez uma ligação dizendo que tinha assassinado a mulher e que em seguida tiraria a própria vida. E foi isso que ele fez. A polícia militar também encontrou o corpo do homem pendurado em uma árvore. Uma equipe do Conselho Tutelar recolheu as crianças e agora esse caso também é investigado pela Polícia Civil. Vamos assistir o que diz o delegado. Segundo informações, o autor teria amordaçado a vítima e amarrado suas mãos e teria executado com golpes de faca na residência onde estavam suas filhas, menores de idade inclusive. Após o fato, o autor teria se suicidado através do enforcamento. Estão sendo tomados termos de declarações de familiares da vítima e demais pessoas na tentativa de elucidar e esclarecer os motivos e a dinâmica do crime. O procedimento investigatório está correndo nesta delegacia e serão feitas demais oitivas necessárias para confirmar a motivação e a dinâmica dos fatos. A história se repete mais uma vez, né, doutora? Mais uma mulher sendo assassinada, nesse caso, na frente dos 2 filhos do casal.
E aquilo que a gente já comentou outras vezes, o criminoso, ele vai dando indícios, esse relacionamento abusivo, a família que acompanha, a mulher que às vezes não tem um incentivo para denunciar, outras pessoas que sabem do caso e não fazem a denúncia, e aí as estatísticas vão aumentando, de mulheres vítimas de feminicídio, como foi nesse caso, mas também vítimas da agressão que não é só física, que é verbal, enfim, é uma sucessão de erros que chega a esse ponto mais alto, que é a morte de mulheres, né? É importante mencionar que a violência doméstica, ela deixa pistas, né? E é uma previsão de situações. Muito provavelmente, essa vítima ela já tinha relatado para pessoas próximas que ela já estava sofrendo com essa violência. E aí muitos se perguntam, e por que ele se matou? Né? Às vezes porque ele queria colocar ali uma pressão de ele poder estar sob o poder sobre a mulher. Como ele viu que não tem mais a posse, muito provavelmente ele preferiu ceifar a vida dele, ou às vezes ele está com algum problema mental, drogas. Então, esses são elementos que a gente percebe que as autoridades, elas precisam fazer um trabalho mais preventivo, porque reiteradamente a gente vê, infelizmente, essas notícias de mulheres sendo vítimas dos próprios companheiros. Então, a ideia seria que os hospitais, os assistentes sociais, a polícia, pudesse trabalhar em conjunto, com uma única informação. Se já vem sendo feito esse trabalho, que pudéssemos dar uma importância maior, uma ênfase maior, vamos dizer assim, para que a gente possa dar a essas mulheres um poder de conseguir sair desses relacionamentos abusivos. Isso já, com certeza, já estava sendo mencionado há muito tempo por parte das próprias crianças, que hoje e agora são órfãos de pai e mãe. Uma situação bastante delicada, doutora Suelane. Mais uma vez, obrigado pela parceria, por estar conosco aqui. Boa noite, ótima semana. Obrigada, boa noite a todos. Mais um caso de grande repercussão, de revolta em todo o estado, e que aconteceu aqui no Oeste. Doutora Suelane conosco, a gente discutir esse assunto, debatermos junto. Mais uma vez, mulher sendo vítima. Essa é uma história absurda, né, doutora? Porque essa mulher que confiou nesse homem, a princípio não conhecia pessoalmente, foi para esse encontro e lá ela foi estuprada e foi deixada na rua dessa forma. Inclusive, agora a polícia trata esse caso como um caso de roubo, porque ele levou os pertences dela. É uma situação que tem alguns agravantes. Acho que a senhora consegue me explicar melhor, né? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Infelizmente, é uma situação que as mulheres estão, né, sempre passando como vítimas, né? Elas são vítimas e o caso que aconteceu em Toledo, infelizmente, o que a gente pode perceber? Que são duas situações distintas. Primeiro, é como se fossem fatos, né? O primeiro fato foi que ocorreu o estupro e no mesmo contexto houve uma outra situação que seria ali o roubo, né? A mulher agora ela tem que ter uma análise muito do que ela vai, com quem ela vai se relacionar e com quem ela vai se encontrar. A gente tem que tomar esses cuidados, porque pelo que eu entendi era um simples encontro, nada demais, só ela e o rapaz, e infelizmente ele estava com má fé. É isso que é importante a gente frisar e que nada justifica. Então, as pessoas que estão tentando jogar a culpa para a vítima, ela é vítima. Esse é o nome. Então, é importante frisar que nós temos o criminoso, que tem direito à defesa, porque o advogado não defende aí o crime, e sim a pessoa. Isso está previsto, inclusive, na Constituição, mas que a vítima, ela é vítima. Ela precisa de assistência, ela precisa de atendimento. E, doutor, infelizmente, não acaba aí não, tá? Em Bragantina, que é um distrito de Assis Chateaubriand, também aqui na nossa região, teve uma outra situação bastante revoltante. Uma mulher foi amarrada, foi amordaçada e morta pelo ex-marido. Olha a imagem da vítima na tela. Depois de cometer o crime, ele tirou a própria vida. Olha só. Wagner, assim que a polícia militar chegou na residência, encontrou a mulher na cama, amarrada, amordaçada e morta, com 2 facadas no peito. Uma cena aterrorizante. E o pior de tudo isso é que foi presenciada pelos 2 filhos do casal.
um de 3 e outro de 6 anos. O principal suspeito é o companheiro dessa vítima. Quem chamou a polícia militar foram os parentes da mulher. Eles disseram que o homem entrou em contato com eles, ele fez uma ligação dizendo que tinha assassinado a mulher e que em seguida tiraria a própria vida. E foi isso que ele fez. A polícia militar também encontrou o corpo do homem pendurado em uma árvore. Uma equipe do Conselho Tutelar recolheu as crianças e agora esse caso também é investigado pela Polícia Civil. Vamos assistir o que diz o delegado. Segundo informações, o autor teria amordaçado a vítima e amarrado suas mãos e teria executado com golpes de faca na residência onde estavam suas filhas, menores de idade inclusive. Após o fato, o autor teria se suicidado através do enforcamento. Estão sendo tomados termos de declarações de familiares da vítima e demais pessoas na tentativa de elucidar e esclarecer os motivos e a dinâmica do crime. O procedimento investigatório está correndo nesta delegacia e serão feitas demais oitivas necessárias para confirmar a motivação e a dinâmica dos fatos. A história se repete mais uma vez, né, doutora? Mais uma mulher sendo assassinada, nesse caso, na frente dos 2 filhos do casal. E aquilo que a gente já comentou outras vezes, o criminoso, ele vai dando indícios. Esse relacionamento abusivo, a família que acompanha, a mulher que às vezes não tem um incentivo para denunciar, outras pessoas que sabem do caso e não fazem a denúncia. E aí as estatísticas vão aumentando, de mulheres vítimas de feminicídio, como foi nesse caso, mas também vítimas da agressão que não é só física, que é verbal, enfim. É uma sucessão de erros que chega a esse ponto mais alto, que é a morte de mulheres, né? É importante mencionar que a violência doméstica, ela deixa pistas, né? E é uma previsão de situações. Muito provavelmente, essa vítima ela já tinha relatado para pessoas próximas que ela já estava sofrendo com essa violência. E aí muitos se perguntam, e por que ele se matou? Né? Às vezes porque ele queria colocar ali uma pressão de ele poder estar sob o poder sobre a mulher. Como ele viu que não tem mais a posse, muito provavelmente ele preferiu ceifar a vida dele, ou às vezes ele está com algum problema mental, drogas. Então, esses são elementos que a gente percebe que as autoridades, elas precisam fazer um trabalho mais preventivo, porque reiteradamente a gente vê, infelizmente, essas notícias de mulheres sendo vítimas dos próprios companheiros. Então, a ideia seria que os hospitais, os assistentes sociais, a polícia, pudesse trabalhar em conjunto, com uma única informação. Se já vem sendo feito esse trabalho, que pudéssemos dar uma importância maior, uma ênfase maior, vamos dizer assim, para que a gente possa dar a essas mulheres um poder de conseguir sair desses relacionamentos abusivos. Isso já, com certeza, já estava sendo mencionado há muito tempo por parte das próprias crianças, que hoje e agora são órfãos de pai e mãe. Uma situação bastante delicada, doutora Suelane. Mais uma vez, obrigado pela parceria, por estar conosco aqui. Boa noite, ótima semana. Obrigada, boa noite a todos.